Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Viajor, e tem por título Deus está contigo. Não obstante exclamares muitas vezes desconsoladamente, como me sinto só, Deus está contigo em todos os lugares. Habitua-te a senti-lo, porque através de todas as coisas que te rodeiam, a sua bondade infinita se manifesta, ofertando-te luz e alegria. O seu amor palpita em toda parte numa torrente de harmonias benditas. Sua misericórdia imensa está na terra que pisas, no ar que te circunda, nas leis inteligentes e sábias da natureza que te prodigaliza incalculáveis benefícios. E nunca te esqueças que Deus é o amor sem limites. Enquanto maldizes o sofrimento, algumas vezes lamentando o teu dia atual, que deve ser de proveitoso trabalho, a flor te oferece perfume, a árvore compassiva te dá os seus melhores frutos, a estrela te envolve de esperança com cintilações e sorrisos, o sol te dá saúde, a terra te oferta inumeráveis tesouros. É a bondade inexcedível do Criador que se manifesta em toda a sua intensidade e grandeza, perdoando-nos os ímpetos de revolta e olvidando-nos a cólera indiferente aos nossos errôneos julgamentos, estimulando-nos para o progresso e animando-nos para a elevação. Acostuma-te a ver e a sentir devidamente todas essas coisas e jamais te enfraqueças, porque Deus se encontra em toda parte e, ao invés de te desesperares, escuta a natureza a segredar-te sem palavras. Deus está contigo. A gente percebe quais são os efeitos da falta de fé em Deus. A gente até encontra algumas justificativas, sim. Uma vez a gente foi perguntado, não, mas você conhece alguém ateu? Conheço. Mas no livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, você vai encontrar uma informação curiosa. Nunca existiu na humanidade um histórico de um povo que todo mundo seja ateu. Não. Ateu é aquela pessoa que se decepcionou com um membro de uma determinada religião ou com os conceitos de uma determinada religião. Tá? Mas junto com o ateu, a gente vai encontrar aquela pessoa que é o materialista. E o materialista também, a gente vai encontrar uma justificativa plausível para que ele adote essa postura e até respeitar a postura dele, né? Respeitar o momento que ele está vivendo, porque normalmente o materialista é aquele que, quando percebeu que através da Revolução Francesa o homem começou a se desvincular daquela união que existia entre Estado e Igreja, em que o Estado ditava normas e quando você descumpria, a Igreja vinha te submeter a um julgamento através da Santa Inquisição, né? O homem, por exemplo, ele descobriu que Galilei foi condenado pela Inquisição por dizer que a Terra é redonda, mas quando o homem teve liberdade de pensamento, não teve a interferência daqueles religiosos, aí sim a nossa medicina começou a ser impulsionada, a nossa tecnologia começou a evoluir. Quer dizer, então o materialista ele tem sim um argumento no ponto de vista assim, ó, me deixa em paz para eu pensar um pouco, né? Então a gente consegue até entender o que leva uma pessoa a ser ateu e o que leva uma pessoa a ser materialista. Mas a verdade é que quando a gente compreende o conceito de Deus, principalmente por uma visão científica, né? Você vai perguntar sobre o ponto de vista religioso, vai falar, é o nosso Pai, é o Criador, tudo bem. Mas Allan Kardec, como cientista, perguntou para os espíritos, o que é Deus? A resposta foi espetacular. É a inteligência suprema, é a maior inteligência que existe no universo ou no multiverso. Se tivesse alguma maior que essa, então aquela não é Deus. A Deus é a maior de todas, a maior inteligência que existe. E complementa, é a causa primeira ou primária de tudo que existe. Esse conceito é um conceito científico muito profundo, né? E muita gente ainda dentro da ciência procura explicar que nada, né? Vamos tentar entender o Big Bang, tentar entender dentro das leis da matéria o que a gente está vivendo, enfim. Mas a gente vai descobrindo depois, com o tempo, vários cientistas
que eram materialistas, que eles, num determinado momento da vida, tiveram uma experiência ou outra, e não foram experiências, assim, sob o ponto de vista puramente espiritual, não, foram experiências dentro dos experimentos científicos, que o levasse a comprovar Deus, mas que não conseguisse provar para todo mundo. Ele consegue comprovar Deus porque ele fala, peraí, quando chegou nesse ponto aqui, eu não sei o que eu fiz de errado, mas aqui tem uma inteligência aqui a mais que eu não estou conseguindo, né, alcançar. E aí ele se rende dizendo, tem uma inteligência extrafísica, sim, tomando conta das coisas. Mas a verdade é que quando a pessoa tem fé em Deus, a gente percebe dentro da ciência hoje que a taxa de imunoglobina dele é mais alta, que ela consegue se defender e até se recuperar mais rápida de algumas enfermidades. A gente percebe hoje, né, o poder de convalescência daqueles que fazem oração enquanto estão internados ou enquanto estão enfrentando uma doença grave, né? E a gente percebe, sim, que essa compreensão de Deus, ela torna a nossa vida mais suave, sob o ponto de vista assim, tudo que está acontecendo na minha vida está acontecendo com a autorização de Deus. Até as coisas equivocadas que alguns companheiros insistem em dizer que foi obra do mal, não, só aconteceu com a gente porque teve a permissão de Deus para acontecer. Tem uma coisa assim, quando a gente encontra no Livro dos Espíritos, uma pergunta, por que Deus permite que nós sejamos intuídos, instigados ao mal? Aí a resposta, porque os espíritos inferiores são os instrumentos usados por Deus para fazer com que a gente conheça as nossas fraquezas e para fazer com que a gente comece a trabalhar para poder estar vencendo essas fraquezas. Gente, essa informação é uma informação assim, revolucionária para a gente. Porque realmente quem está do lado de lá da vida, os espíritos, eles só conseguem influenciar a gente aqui, né, negativamente, dentro dos nossos pontos fracos. Eles não conseguem agredir a gente. Eles conseguem observar o que eu ainda tenho de tendência inferior e estimular de alguma maneira e ficar observando de fora as minhas quedas a partir do meu comportamento mesmo. Ah, então Deus está permitindo. Esses testes todos que a gente passa aqui na Terra, tudo a gente está permitindo. Então, o Emmanuel vai falar para a gente, olha, não pense que você está abandonado, não. Ninguém está abandonado aqui na Terra, não. A gente fica, assim, decepcionado, porque a gente queria que a coisa acontecesse de uma maneira, de outra, assim como quando o aluno vai fazer prova, ele queria que caísse todas as questões que ele estudou para ele poder tirar o 10. Mas, muitas das vezes, quer dizer, a grande maioria das vezes não é isso que acontece, né? E a gente vai se contentar com o que tem, vai fazer o nosso melhor sempre. Mas a gente vai entender, sim, que tudo que está acontecendo está conspirando para o nosso progresso, está conspirando para o nosso bem. O Emmanuel, mais uma vez, vem criar essa imagem da natureza, vem falar, olha o sol te atendendo todos os dias, a água, a árvore, a planta, a flor, tudo te atendendo. A natureza está estendendo as mãos para você, fala, vem meu filho, cabeça erguida, vamos seguir. E a gente não consegue enxergar Deus, muitas das vezes, por trás de cada elemento desse. A gente vai perceber, sim, se a gente se der a oportunidade, não é de virar fanático religioso, não, gente. Eu vou falar que, mais uma vez, né, eu procuro sempre mostrar para os meus amigos que é possível, sim, você ser uma pessoa religiosa sem ser uma pessoa chata, sem ser uma pessoa inconveniente, sem ficar falando de religião o tempo todo com todo mundo, sem querer impor sua religião ou achar que a sua religião é melhor do que a dos outros. Nada disso. A gente consegue, sim, cada um de nós, a gente consegue, sim, mas quando a gente consegue sentir a presença de Deus, sentir que eu faço parte de todo esse processo, eu sou uma peça, ou como dizem nossos amigos na maçonaria, né? Eu ainda sou uma pedra bruta que estou sendo trabalhada para um dia se transformar naquele tijolo perfeito que pode ser utilizado numa obra, né, de maneira mais eficaz. Aí sim, a gente começa a trabalhar, fazer a nossa parte, entender que se Ele é Criador, nós somos co-criadores, e a partir daí a gente consegue ter uma visão completamente diferente, mais dentro da realidade do que seja a figura paterna em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.